dividindo aquilo que a gente estuda, o que a gente busca nessa nossa caminhada. Então, a princípio, eu queria falar para vocês que quando a Marisa me fez o convite, e ela disse que era mês de aniversário da casa, eu falei, poxa, tinha que ser alguma coisa especial, por ser o mês do aniversário da casa. E aí, conversando com uma minha irmã mesmo, aí ela falou, por que você não faz isso assim, assim? E aí ela me deu essa ideia. E semana passada eu estive aqui, falei até com a Marisa, né, no dia do aniversário da casa, e vai ter algumas coisas assim que parece que estava tudo em sintonia. Mas como a gente diz que nada é por acaso, que a gente está precisando ouvir falar sobre Jesus, sobre casa espírita e sobre o Kardec. Então eu coloquei nessa primeira apresentação, esse triângulo, se a gente for pensar nessas três coisinhas, Jecal, Jesus, Kardec, e aí eu busquei assim, palavras que estivessem de acordo com esse movimento de cada uma dessas figuras, que seria, por ser aniversário da casa, um convite a cada um de nós. Um convite que Jesus faria a cada um de nós é que nós praticássemos o amor. Kardec, que era mestre, professor, certamente, ele quando encarnou, ele encarnou para educar os nossos espíritos como Consolador prometido por Jesus. Então eu coloquei a palavra educação. E o Jecal, que a gente colocou ali primeiro, porque o foco é o aniversariante do mês, né? Todos são aniversariantes diários de nossa vida, mas ele é do mês. Fazer com que haja em nós essa ação, esse movimento de amor e educar. Educar a nós mesmos, aos nossos sentimentos, a nossa vida, a nossa caminhada. Educar aqueles que nos cercam. Educar o nosso espírito. Com Jesus, nós vamos educar e aprender a amar. Então, o movimento que o Jecal faz é esse movimento para que a gente haja com amor e com educação em todos os nossos dias, buscando sempre ser hoje melhor do que há 2 minutinhos quando a gente entrou. Então aqui eu coloquei a foto, claro, da Casa Espírita atualizada, que eu recebi essa semana, e vocês vejam que imagem linda, né? O céu azul com aquelas nuvens, a árvore, e em cima as 3 figuras. Jesus, né? Um pouquinho mais apagado ali, porque a gente sabe que, apesar dele ser o maior, ele está mais distante de nós no momento, porque nós deixamos eles mais distantes de nossas vidas. Kardec, o mestre, né, que nos deixou essa doutrina que hoje abraçamos, e o patrono da casa, Bezerra de Menezes, o mínimo servo, né, médico das almas. Então, aí já tem mais novamente o tripé que a gente pode colocar, e aí a gente pode partir para vários tripés que a doutrina espírita nos deixa, e ela nos deixa Deus, matéria e espírito, ciência, filosofia e religião, e tantos outros que a gente pode, durante o nosso estudo, ir trilhando nesse tripé. As próprias outras religiões também têm esse tripé, né? Espírito, Espírito Santo, Jesus, Deus e Espírito Santo. Olha que eu fui da religião e já esqueci. De vez em quando volta às lembranças. Pode botar. Então Jesus chegou, a gente não sabe que dia nem quando, há alguns anos atrás, foi anunciado a vinda desse Espírito maravilhoso
que diz lá na doutrina espírita que ele é o ser mais superior que nós podemos conhecer e que chegou de uma forma muito simples, mas ele foi anunciado. Ele foi anunciado já no Velho Testamento, já antes, muito antes dele vir, foi anunciado. E eu aqui destaquei uma palavra que eu queria que vocês pensassem comigo. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre uma asna, filho de uma jumenta. Zacarias 9:9, profeta Zacarias. Por tudo isso, esse anúncio desse rei, desse salvador, desse mestre, desse médico de nossas almas, eu destaquei tudo isso aí, né, que a gente sabe que ele veio no momento lá em Jerusalém, e que ele realmente montou um burrinho, que ele chegou humildemente numa manjedoura. Eu destaquei a palavra alegra-te, porque nós devemos estar alegres pelo convite de estarmos aqui hoje, de receber esse amor, esse carinho, essa porta que nos acolhe, e devemos estar alegres, mesmo que tenhamos muitas dificuldades, e cada um de nós aqui as tem, e sei que são várias, mas devemos estar alegres. Pode passar. Ainda foi anunciado, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emmanuel, né? Aquele que vem, né? Emmanuel, que é o grande mentor, né, de Francisco Cândido Xavier. Não é o mesmo Emmanuel, né? Claro, esse é Jesus, mas que tinha o mesmo nome. E aí também em Isaías 7,14. Aqui a gente vai falar qual a palavra aqui que nos chama a atenção. Será virgem? Não, que não interessa se ela era virgem ou não, mas sim que ele foi concebido, foi acalentado por uma mãe que o amava igual a nós. Somos acalentados por nossas mães, por nossos pais, e hoje somos acalentados pela casa espírita, pelo GECAL. Mais uma passagem de Isaías, outro profeta. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E nós sabemos que a doutrina diz que Jesus é o governador do nosso planeta. Ele que presidiu toda a criação, e a gente vê naquele livrinho maravilhoso que recebe o nome dessa casa, Caminho da Luz. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E aí a gente vê, né, nessa passagem de Isaías, como que Deus era considerado naquele momento como o Senhor dos exércitos, e hoje a gente vê Ele como nosso grande Pai. E Jesus, o nosso irmão, protetor e amigo. Então, esse domínio, onde haverá paz, nós sabemos que Jesus trouxe o amor, buscou a paz, mas que nós ainda não entendemos bem essa paz que Ele quer. Porque muitas vezes nós entendemos que a paz é estar tranquilo na nossa casinha, sem problema nenhum, e quando desencarnado, chegar lá,
temos o nosso protetor tocando, cantando para nós, mas não. É uma paz íntima, mas é uma paz de ação, onde nós temos que continuar a trabalhar e a progredir. Então essa paz não é bem aquela paz que a gente ainda costuma ter a noção. Aí a gente chega já no Novo Testamento, né? Os Evangelhos, e aí nós temos passagem de Lucas que diz: mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. Lembra que eu destaquei a palavra lá? Alegria? Aqui volta a falar grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, né? O Salvador, que é o nosso mestre e orientador de nossas vidas. Mais uma passagem: Jesus nasceu. E aí nós temos passagem de Mateus: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um como o que tenha feito, a cada um segundo as suas obras. Então, quando eu lá no iníciozinho destaquei a palavra ação, é a ação do nosso ser, do nosso espírito, em busca desse trabalho melhor, dessa paz íntima, desse reino que não está lá, mas está aqui, dentro de nós. Que nós podemos buscar em vários locais, em vários tempos, em vários montes, montanhas, mar, essa paz. Mas o reino do Senhor, o reino que vai orientar a nossa vida, está nos nossos corações. Assim como a própria doutrina nos diz, né? Que a lei de Deus está em nossa consciência. Se a lei de Deus está em nossa consciência, porque esse reino está dentro de nós. E é o que nós vamos buscar trabalhar. E Jesus falou essa passagem, essa mensagem linda, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que caminho é esse que Jesus espera que cada um de nós trilhe hoje dentro da casa espírita? Como tarefeiro, como médium, como aprendiz, como aquele que ajuda a casa espírita a crescer. Esse caminho que Jesus nos deixou, que muitas vezes no nosso dia a dia é difícil, é pedregoso. Nós vamos ter que tirar umas pedrinhas, às vezes até uns pedregulhos, mas Ele nos diz que a partir daí nós descobriremos a verdade. A verdade, e aí um parêntese, que Kardec nos trouxe. Quando eu falei que Kardec é educação, a gente pode dizer que Kardec também é a verdade. Por quê? Porque Kardec veio clarear, desvendar, vamos dizer, tirar o véu. Por isso que é a terceira revelação, a doutrina espírita. Daquilo que Jesus nos deixou em ensinos e em parábolas, que muitas vezes nós não entendemos. E aí a doutrina espírita, no seu evangelho e em todos os outros livros que formam, né, que auxiliam no nosso ensino, vai nos fazer entender aquelas parábolas que outrora era tão difícil para nós enxergarmos com outros olhos, com mais facilidade, com mais dedicação, e assim buscar exatamente dentro daquela parábola o que podemos fazer. Qual é a obra individual dentro, por exemplo, da parábola do semeador? Aonde nós nos identificamos? O que nós podemos fazer? E como todas as outras parábolas que Jesus nos deixou. E vida. Eu te deixo vida e vida em abundância. Mas que vida é a vida que nós estamos procurando? Nós estamos procurando a vida material? Quantas horas do meu dia, que hoje
hoje é quase 24 horas, porque se a gente notar já está mais rápido que isso, né? Quando a gente vê, já passou de 24 horas. Quantas horas desse dia eu dedico à vida espiritual? E quantas horas desse dia eu dedico à vida material? É só nós analisarmos. Antigamente, lá na época, ele dizia que no 7º dia se descansava, né? Que o domingo era o domingo dedicado à religião. Aí, muitas seitas passaram que o sábado era o dia dedicado à religião. O judeu, até hoje, né, tem o sabá. Depois outros mudaram para sexta-feira. E aí nós temos um final de semana, de sexta a domingo, que é aquele 7º dia que representava a criação, né, que são ciclos de vida. Nós nos dedicamos no domingo, ou no sábado, ou na segunda, que dia for, quantas horas a essa vida espiritual? Nós podemos nos dedicar a essa vida espiritual, diria eu, de uma forma bem simples. Mesmo quando eu estou fazendo a comida para o meu esposo, para a minha sogra, para o meu filho, para alguém, eu ali posso dedicar, né, momentos espirituais, fazendo aquilo com amor, né, elevando vibrações. Eu vou estar já trabalhando a matéria e o espírito. Mas é um caminhar, né? É um buscar. Há quem faça do dia um dia de oração. Será que adianta você ficar decorando o livro dos Espíritos, decorando aquelas preces todas, e lá no morro? Também não é por aí. Então nós temos que ter esse equilíbrio e ver como cada um de nós pode viver essa vida de hoje, né, de 2024, que seja equilíbrio entre matéria e espírito. Mesmo sabendo que o espírito é eterno e que a vida verdadeira é espiritual, nós precisamos da matéria, porque é aqui que nós fazemos a nossa experiência e a nossa ação, que eu trouxe lá na primeira folhinha, ação dentro daquilo que eu vou realizar. Mas Mateus, né? Mateus é o grande evangelista, porque a gente sabe que ele era o mais letrado e é o evangelho mais completo, mas todos os outros têm passagens belíssimas. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É que eu vim falei da vida, eu já adiantei essa passagem. Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso para a gente lembrar, né, que por mais difícil que seja o nosso dia, Deus é o nosso Pai misericordioso e bom. E mesmo que nós tenhamos uma dificuldade muito grande, aquilo é para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. E quando ele fala aqui, né, se vocês, apesar de serem maus, vamos botar esse maus entre aspas, porque nós lembramos que nós estamos num planeta de provas e expiações. Cada um de nós está num estágio evolutivo. E nós lembramos que ainda por ser espíritos imperfeitos, ainda temos em nós mais arraigado a maldade, né? E a maldade não é a maldade em atos, porque a maldade se passa pelo pensamento, né? O que nós pensamos, o que nós fazemos com aquele pensamento, que às vezes fica martelando, trazendo a nós dificuldades, mágoas, rancores, ressentimentos, dores. Esquecemos
do BIC famoso da doutrina espírita, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, nós temos ainda o nosso lado sombrio e nós precisamos iluminá-lo. E o nosso dever aqui, quando fazemos esse convite à casa espírita, é exatamente isso: fazer com que brilhe o bem, brilhe as nossas virtudes. E isso são sementinhas plantadas que vão se desenvolvendo paulatinamente. Eu adoro essa passagem, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem de nós não chora? Quem de nós ainda não estuda aquele 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é exatamente sobre as aflições de nossa vida, de todas as dificuldades que temos hoje, que pode ser dessa vida ou do passado, e que alguém está a nos consolar. Seja esse alguém o nosso anjo, o nosso protetor, a casa espírita que nos apoia, o nosso vizinho, o nosso amigo. Então, apesar de nós ainda chorarmos muito, nós sempre seremos consolados. Mesmo que esse choro seja de alegria, porque às vezes o choro de alegria até nos desequilibra, mas também acontece em nossas vidas. E aí eu trouxe para vocês, como Jesus chegou, a gente botou Velho Testamento, Novo Testamento, e como na doutrina espírita está. Todas as passagens que eu coloquei aqui, a maioria é do livro A Caminho da Luz. A casa espírita é Caminho da Luz, não é A. E o livro é A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Quem não leu esse livro, é um livro pequenininho, onde ele conta toda a história, né? Vamos dizer, a história da vinda de Jesus, dos israelitas, dos egípcios, das eras, da doutrina espírita. Ele vai colocando até chegar na doutrina espírita. Ele conta o que cada povo passou e por que passou. É um livro muito lindo de se estudar. Então diz lá, no capítulo onde fala da vinda de Jesus, diz assim: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes? Esse destaque foi por conta da Inês mesmo. Por quê? Porque esse eu acho que é uma das maiores virtudes que nós temos que desenvolver, que é a humildade. Jesus veio simples e humilde, numa manjedoura, não como um rei, como esperam até hoje em muitos locais, mas simples, numa manjedoura, acolhido pelo pai, pela mãe, pelos animais e pelos pastores. Então, essa chave para nós entrarmos neste reino é uma das grandes virtudes, é a humildade. E ela vai de encontro a qual? Que é a chave, o momento espírita fala que são as chagas da humanidade. Orgulho, que nós ainda temos. Então, por isso é a chave, né? Ela que vai abrir o portal para que a gente possa realmente adentrar a esse mundo. Começava a era definitiva da maioridade espiritual. Veja bem, ele diz aí que naquele instante em que Jesus chegava, começava a maioridade espiritual da humanidade. Por quê? Porque a humanidade, até aquele momento, ela vivia sobre o rei dos exércitos, sobre o olho por olho, dente por dente, e foi aí que nasceu o amor. Não que Moisés não tenha falado sobre o amor, ele falou sobre o amor, só que um amor mais rude, mais justo, né? Moisés era legislador, era justo, e Jesus veio nos ensinar um pai e não um senhor dos exércitos, e por isso ele era amor.
E aí começava a maioridade espiritual da humanidade, porque começava o amor a surgir e a se desenvolver. Apesar que eu acho que nós ainda, pelo planeta que estamos, ainda estamos na adolescência, ainda a gente não chegou na maioridade, a gente está caminhando. De vez que Jesus, com exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações, né? Foi o que Jesus deixou. Amor, fraternidade, solidariedade a cada um de nós. Pode passar. Prossegue ainda no livro A Caminho da Luz. Somos um imenso rebanho desgarrado. Olha que coisa, né? Um rebanho desgarrado, porque a gente quer ir do jeito que a gente quer. Mas ele é o grande pastor, onde vai a ovelha perdida, ele traz com Cristo, né? Então, somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Então, Jesus sofre até hoje o peso das nossas iniquidades. Ele espera que nós sejamos um bom irmão, um bom filho de Deus, que nós estamos buscando. Mas ele não desiste. Ele não desiste, nós vamos ver por quê. O humilhado e ferido não soltará mais leve que enxuto, deixando-se conduzir como um cordeiro a sacrifício, né? Foi a vinda de Jesus e o seu sacrifício crucificado em Gólgota. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Será que quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente sabe que sempre começa com uma passagem do Novo Testamento, a gente consegue imaginar esse Jesus manso, humilde, acolhedor, que bate no nosso ombrinho e diz: vem, segue, olha, você está errado, Inês, não é por aqui, é por aqui, né? Então ele reúne a cada um de nós no verdadeiro caminho da verdade e da verdadeira vida. Então, ele veio e continua junto de nós. Basta que a gente queira realmente segurar a sua mão. Assim como ele veio, pode passar, ele nos diz: eis que eu vos darei o Consolador prometido. Ele veio, mas deixa sempre alguém para nos ajudar. E ele prometeu: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente conosco. Quem que ele nos deixou como Consolador prometido, né? Ele nos deixou, no caso nosso, espíritos, a doutrina espírita. Então, Kardec, esse grande codificador, também professor, também foi preparado como missionário pela promessa de Jesus e veio em outro momento, né, em 1804, que foi quando Kardec reencarnou, um momento difícil para o planeta, e nós vamos ver aqui também do livro A Caminho da Luz, o que acontecia naquela época, quando Kardec chegou para pegar todos aqueles fenômenos que aconteciam em toda a Europa, os fenômenos que deram origem à nossa mediunidade, que eram os fenômenos de movimento, de relação entre o mundo espiritual e o mundo material, e que Kardec estudou e codificou, dando todo o Pentateuco para nós. Então ele nos prometeu e ele chegou. Hipólito Leon Denis Arrivaí.
era o nome de batismo de Kardec, nascido em 3 de outubro de 1804, nasceu numa família que não era tão humilde, era uma família já de mais posses, mas sempre foi humilde em sua vida, porque ele conseguiu escrever toda a doutrina espírita já e com certa idade, e em 10 anos ele deixou coisas para nós que nós até hoje estudamos e muitas vezes ainda conversamos, discutimos para entender melhor. Esse era um espírito de luz missionário que Jesus nos deixou. Então lá, do lado de lá, eu coloquei o que diz o livro A Caminho da Luz. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Que é que ele está mostrando para nós que Napoleão Bonaparte, como tantos outros que a gente tem exemplos na doutrina espírita, era um missionário que tinha uma missão, mas que a vaidade, o orgulho e não a chavezinha da humildade era mais forte e ele desvirtuou a sua missão. Então a espiritualidade amiga manda Kardec em outubro de 1804. Então, na doutrina consoladora, lá no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, diz: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Eu fiz essa pergunta para mim, vou deixar para vocês. O que eu era antes do Espiritismo? Eu fiz até recentemente essa pergunta num grupo de estudo. Como eu era, o que eu fazia, o que ela fez na minha vida, o que me ajudou, então, que é o que traz esse movimento para nós. Então, o que vem Kardec restabelecer a verdade? Aquela verdade que estava sendo esquecida pelo momento do iluminismo, daquela época, do grande materialismo que vivia toda a Europa, por isso que ele nasceu na Europa, né? Porque era um momento dele nascer lá e depois a gente diz que a doutrina veio para cá. Tem os seus motivos, mas é outra palestra. O Espiritismo vinha deste modo, na hora, olha só, gente, isso são, eu botei vermelho porque eu achei muito psicológica das grandes transformações. O que nós vemos hoje, né? As nossas dificuldades, as nossas neuroses, as nossas depressões, todas essas dificuldades do nível do psique que ele vem a transformar. E a gente sabe quantos espíritos estão encarnando no momento com essas dificuldades em muitas famílias para receber esse auxílio. Para concluir, que a única renovação apreciável é do homem íntimo, célula vida do organismo social e de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura. A luz eterna do Evangelho do Cristo. Então, a doutrina não veio abolir o Evangelho do Cristo. A gente vê que o Evangelho é Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Porque Kardec pegou os pontos que não são discutíveis da vida de Jesus, que é a moral, para estudar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todo o capítulo é baseado, claro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde temos as leis morais.
E aí ele vem fortalecer esse evangelho em nossos corações. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto da consciência. Então ele nos conclama aqui a sermos tarefeiros dessas oficinas que toda casa espírita tem. Oficina do atendimento fraterno, oficina dos passes, oficina do acolhimento, oficina das reuniões de mediúnicas, oficina da ação social. Então, todas as oficinas formando essa casa espírita. Então, a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Estou dando outra chavezinha aqui, hein? Eu dei uma lá, uma grande virtude, um sentimento, e aqui a chave do nosso progresso, que é a educação dos nossos sentimentos, do nosso espírito. E aí, saímos de Kardec, esse grande missionário, e vamos para o Jecal. Essa casa aqui, que também foi anunciada a um grupinho, que eu não sei quantos eram, mas eu sei de leve a história, depois vocês ficam sabendo, né? Um pessoal que fundou a casa, que nós temos fundador aqui dentro, era um grupo que estudava em casa a doutrina dos espíritos. E eles começavam a estudar a doutrina, esse grupo de 4, 5 pessoas. É isso, seu Luiz? 4, 5? Quantos eram? Quantos eram o grupo que formava o estudo? Oito pessoas que estudavam e um dia, certamente, orientado por esses amigos espirituais, por Kardec, por Jesus, por Bezerra, por essa pleia de ceareiros superiores, olha, Itaipuaçu precisa de uma casa acolhedora. Está na hora. Vamos, e começaram. E aqui ela está. Muitos dos fundadores já não são desse mundo, mas já temos outros aqui. E o convite é para que todos nós aqui, a Marisa não está aqui, né, Marisa, mas que todos nós façamos parte dessa família geral. Né? E essa fotinha eu tirei aqui um dia que eu vim aqui, foi na palestra da Diva Helena, acho que tem um mês e pouco, e estava esse céu lindo, com a lua lá atrás, né, e esse entardecer. Então, recebendo nós com as palavras que a doutrina merece. E o que é a casa espírita, gente? O que é a casa espírita para cada um de nós? Então, Herculano Pires, esse grande estudioso espírita, ele dizia: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. E nós não temos essa noção de que nós fazemos parte de um local onde nós podemos modificar a sociedade, transformar para dias melhores, culturalmente, educacionalmente, espiritualmente. Próximo. Toda hora eu vou falar, você está ali. O centro, Herculano prossegue, olha, o centro espírita não é um templo nem um laboratório. Porque muitos acham que casa espírita é para ter fenômeno, né? É para receber espírito, e nem sempre. A casa espírita é muito mais do que isso. Pode ser um laboratório também, tá? Porque ela estuda os fenômenos, ela é um laboratório, ela prepara uma água magnetizada, que é um laboratório de energia para o nosso espírito, mas ela é muito mais. Sua função e significação estão definidas
como estudo e prática da doutrina, divulgação e orientação dos interessados, serviço assistencial aos espíritos sofredores e às pessoas perturbadas. Enfim, em todo aquele que adentra a casa espírita, encarnado ou desencarnado. Próximo. Casas espíritas, entre quais nós temos o GECAL. Acolhe, consola, esclarece e orienta. Né? Então, aquela ação que eu coloquei lá do GECAL está dentro disso tudo aqui, que a gente pode dizer que está, como eu falei, junto com Kardec, que era educação, porque acolhe, consola, esclarece e orienta. E junto com Jesus, que é amor, que engloba tudo isso. Então, esse GECAL, que hoje está completando quantos anos? 28. Está na maturidade, né? Ele não é adolescente, não. Então, precisamos acolher. A Casa Espírita que eu faço parte, que também é um Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Estácio, porque no Rio de Janeiro tem vários Bezerra de Menezes, faz esse ano 114 anos. Então, nós lá já estamos bem, porque lá a casa começou praticamente no outro século, né? Então lá tem uma história muito grande. E aqui nós estamos começando. Olha que coisa linda. Todos englobados. Lá Bezerra que Bezerra. E Bezerra em vários pontos, e Chico em vários pontos, e assim vai. Joana e todos os outros nos ajudando. Casa. E aí vem ele, que é o mentor da casa. Espíritas, amai-vos, instruí-vos e uni-vos, divulgando e praticando a doutrina. Separados somos fragmentos, unidos seremos fortaleza. União de amor, de educação, de carinho, de afeto, de tudo isso que nós precisamos. Próximo. Caridade ao amor em ação, falei lá da ação, vem aqui. Bandeira da doutrina espírita, caridade. Bandeira do GECAL, caridade. Próximo. E essa passagem aqui eu deixei para vocês, essa e mais uma, então duas, que são de Bezerra de Menezes, que tem tudo a ver com vocês, trabalhadores do GECAL, em qual eu me incluo nela também, afinal eu estou aqui, né, com vocês, então a gente trabalha aqui também, mas não no dia a dia como você, como Marisa, como São Luís, como o pessoal aí. Através de nossas meditações e de nossas preces, os benfeitores da vida maior estão orientando os nossos passos, os passos dessa casa, com referência ao futuro. Confiemos no amparo de Jesus, hoje e sempre. Próximo. Olha só, isso aqui eu achei que era a dádiva, o presente para vocês. Abençoa, Senhor, a casa que nos deste, no campo do trabalho e anseio que bendigo, nesse pouso de paz, pelo doce abrigo que nos revela o amor, por luz do lar celeste. Alta de Souza, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, pode passar o próximo. Nós temos esta casa. Esta casa de luz, de amor, de paz, de aconchego, que estão algumas pessoas aí do dia primeiro. Desculpa, mas eu não consegui fotografar todo mundo, eu sou uma péssima fotógrafa. Estou passando aqui o que eu quero que vocês peguem para cada duas pessoas, porque eu acho que não tem para todo mundo, porque a gente fez poucas cópias. Por quê? Essa casa está começando. A gente canta dessa aqui. Diva toca, a nossa amiga Jo toca, canta, mas a casa não tem uma música dela. E eu falei com uma amiga minha, que frequenta a casa, falei assim, você tem esse dom, que eu não tenho, porque cada um de nós tem dom. E ela tem esse dom. Eu sei que eu já vi ela cantando e tocando.
Ela falou assim, eu falei, pensa alguma coisa que a gente pudesse ofertar a essa peça. E ela, com o seu carinho, com o seu mentor, com o Bezerra de Menezes, providenciou uma musiquinha que nós, né? Ela está aqui presente, a Denise ali, com o Antônio, esposo dela, escreveu e colocou uma melodia. É claro que aqui nós não temos nenhum. O que aconteceu? Vai passar o próximo. Então, olha só, olha o pessoal que está aí. Olha aqui que dia lindo. As pessoas, a alegria, as crianças, a evangelização. Pode passar o próximo. Olha aqui, nossa amiga está sempre aqui, que hoje ela não está, mas a gente trabalha também no Visa. Nosso lanchinho, né? O pessoal que trabalha lá dedicadamente para nos dar hoje aqueles caldos maravilhosos. Quer dizer, está um pouquinho mais frio, mas está bom, eu tomo caldo em qualquer época do ano. Né? Pode passar o próximo. Esse aqui, né? A nossa nova campanha, né? Que estamos realizando aí, da colheita do material, o ecoambiente, né? O bazar com a nossa companheira Laila, que também se dedica com tanto carinho. Aqui um momento de alegria. Pode passar? E aqui é a melodia que foi composta. Bom, eu vou tentar, pelo celular, colocar a nossa irmã cantando. Veja bem, a gente pode cantar mais de uma vez, que nós temos 10 minutinhos. Então, eu vou tentar pelo celular colocar, porque aqui não tem som, né? Não. Então, eu vou tentar pelo celular. É o seguinte, Não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, a Denise vem cantar, tá, Denise? Ela já está até tremendo ali. Será que dá? Áudio? Aqui. Colocar no microfone, vamos ver se a gente consegue. Paz de Jesus, que não procurei, a doutrina espírita me ajudou a compreender o Evangelho que ele nos deixou. Energia que vibra no nosso coração, nos tornando alma, segurando a mão. Energia que vibra em nosso coração, nos curando alma pela renovação. Quando nos encontramos aqui, cada rosto procura seus, somos todos bem recebidos, acolhidos na casa de Deus, nessa casa de amor e de paz. O Espírito é caminho da luz, caminhamos cada vez mais ao encontro de Jesus. Energia que vibra em nosso coração, nos curando a alma, segurando a mão. Energia que vibra em nosso coração, nos curando a alma, renovação. Em nosso coração, nos curando a alma, segurando a mão. Energia que vibra em nosso coração, nos curando a alma, renovação. Obrigado pela atenção e que essa casa seja exatamente isso aí. Cure a nossa alma e nos encaminhe com todo o amor à renovação.
Muita paz. Muito obrigada, gente, por esclarecimentos tão bons.